Imagine o silêncio. Não o silêncio reconfortante de uma noite tranquila, mas o silêncio de alguém que esconde a verdade mais sombria do mundo atrás dos lábios rigidamente fechados. Em 2019, o livro A Paciente Silenciosa chegou ao mundo ao contar a história de Alicia Berenson, uma pintora famosa que, após desferir 5 tiros no rosto do marido, nunca mais pronunciou uma única palavra. A ficção nos fascina, nos prende e nos manipula. Mas a realidade tem o poder de nos assombrar. O que poucos sabem é que a mente humana é capaz de erguer barreiras psicológicas tão profundas que superam qualquer reviravolta de romance policial. Casos de mutismo seletivo por trauma absoluto, crimes passionais envoltos em enigmas artísticos e mentes brilhantes que decidiram se trancar no mais completo vazio existem espalhados pelos arquivos criminais do mundo. Hoje, nós vamos cruzar a fronteira entre a literatura e os arquivos mais densos da psiquiatria e da criminologia para entender o que acontece quando o cérebro decide que a única resposta possível para o horror é o silêncio absoluto. Se você é fascinado por mistérios reais, pelas nuances mais profundas da mente humana e por aquela história que o tempo tenta apagar, você está no lugar certo. Sejam muito bem-vindos à História com Fofoca. Meu nome é Larissa e eu vou acompanhar vocês no vídeo de hoje. Hoje num formato um pouquinho diferente. Eu vim aqui com o meu rostinho belo. Primeiro para poder dizer pro YouTube que eu não sou IA. Segundo para poder pedir para vocês, por gentileza, que se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo para quem gostou de ler esse livro ou para quem quer ler esse livro e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Eu sei que eu ainda tenho que fazer aqui um cenário um pouquinho melhor. Agora voltando um pouquinho pro tema do vídeo, responde aqui pra mim nos comentários. Se você presenciasse algo terrível, a sua reação seria o grito ou o silêncio? Depois de toda essa explicação, de você ver o meu lindo rostinho, se acomode, ajuste o som, porque a nossa investigação começa agora. Solta a vinheta. Bom, aqui é só para dar um resumo do livro para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a história. Lembrando que essa parte vai conter spoilers da história, tá, do livro. Então, se você quer ler esse livro e não quer pegar nenhum spoiler, pode adiantar um pouquinho aí o vídeo, um pouquinho mais pra frente, até o próximo título, pra gente dar continuidade no nosso vídeo. Você não vendo o spoiler do livro não vai impactar no entendimento do nosso vídeo. Basicamente, o livro da Paciente Silenciosa vai retratar um caso muito emblemático, é um thriller psicológico muito forte. Ele conta a história da Alicia, que vivia um relacionamento intensamente abusivo, era marcado por isolamento social e controle psicológico. Em uma noite, houve uma discussão ali, seguida por um silêncio sepulcral. Quando as autoridades invadiram o estúdio da artista, no dia seguinte, encontraram o corpo do companheiro jogado ali no chão. A Alice estava sentada em uma cadeira no centro da sala, estática, com os olhos fixos em uma das telas que ela acabou pintando após a execução do crime. Ela não reagiu à entrada dos policiais, não ofereceu resistência e nos 5 anos seguintes, em que permaneceu institucionalizada, ela não pronunciou uma única palavra. Os médicos diagnosticaram um estado de catatonia dissociativa severa. O livro, então, começa falando sobre o Theo, que é o personagem principal, que vai até a instituição onde ela está internada para tentar arrancar pelo menos uma palavra dela. E aí o thriller começa a se seguir desde então. Quem já leu o livro já sabe que a culpa no final de tudo é toda do Theo, mas um resumo do livro é mais ou menos esse. A questão é, o que a gente vai tratar aqui é exatamente sobre essa falta de fala. Para compreendermos a profundidade de um silêncio criminoso, precisamos primeiro olhar para a fundação da própria história que inspirou o livro. O autor, Alex Michaelides, não tirou essa ideia do nada. Ele trabalhou por anos em uma unidade psiquiátrica segura para adolescentes. Foi nesse ambiente controlado que ele observou de perto como o silêncio pode ser utilizado, não como uma simples ausência de comunicação, mas como um escudo intransponível, uma fortaleza onde o paciente se esconde do mundo exterior. No entanto, a verdadeira base estrutural para uma mulher que se cala após a tragédia vem da Grécia Antiga, especificamente da tragédia de Eurípides, o mito de Alceste.
Na mitologia, Alceste é a personificação do sacrifício amoroso. Ela aceita morrer no lugar de seu marido, o rei Admeto, para salvá-lo da morte iminente. No entanto, o herói Hércules se comove com a tragédia, desce ao mundo dos mortos, confronta a própria morte e resgata Alceste, trazendo-a de volta ao mundo dos vivos. Mas quando ela retorna e é colocada diante do marido, algo assustador acontece. Alceste se recusa a falar. Ela permanece em silêncio absoluto. Por séculos, historiadores, filósofos e psicólogos debateram o significado desse silêncio mitológico. Seria o choque da transição traumática entre o mundo dos vivos e dos mortos, ou seria o ressentimento profundo e gélido de uma mulher que percebeu que o seu marido aceitou seu sacrifício de forma muito egoísta? Na literatura moderna, Alicia pinta um quadro chamado Alceste, logo após o crime. Na vida real, o silêncio pós-crime, conhecido na psiquiatria forense como mutismo psicogênico ou dissociação catatônica, é um dos enigmas mais difíceis de se decifrar, pois não se trata de uma estratégia jurídica, mas sim de uma mente que se fragmentou. Quando buscamos na história real paralelos de pessoas que decidiram banir a fala do próprio mundo após os traumas ou dinâmicas obsessivas, encontramos o caso impressionante de June e Jennifer Gibbons, as conhecidas mundialmente como as Gêmeas Silenciosas. Nascidas na década de 60, as irmãs galesas criaram uma rejeição absoluta à comunicação com o mundo exterior. Elas falavam apenas entre si, em um idioma modificado e ultra-veloz que ninguém conseguia compreender. A recusa em falar com os outros não era apenas timidez, era uma rejeição patológica. Elas canalizavam toda a sua intensa energia mental na escrita de romances densos, sombrios e perturbadores. Eventualmente, a rejeição ao mundo evoluiu para o crime. Elas começaram a cometer crimes de vandalismo e incêndios. Quando foram presas e enviadas para hospitais psiquiátricos de segurança máxima, o mesmo tipo de instituição onde a personagem da Alicia seria confinada lá no livro. Quando elas foram para lá, elas mantiveram um silêncio diante dos juízes, médicos e guardas. Havia entre elas um pacto de silêncio tão visceral que os médicos concluíram que, para que uma pudesse finalmente falar e viver em sociedade, a outra precisaria morrer. E de forma assustadora, foi o que aconteceu. Em 93, após uma transferência do hospital, a Jennifer faleceu subitamente de uma miocardite. E June, pela primeira vez na vida, começou a falar normalmente com os médicos, afirmando que a irmã havia se sacrificado para libertá-la. Para os analistas criminais do FBI, o silêncio de um suspeito após um crime de sangue pode ser categorizado sob 3 aspectos psicológicos muito específicos. Primeiro, temos o silêncio como preservação do ego. Para a mente humana, a palavra tem poder de materialização. Quando o indivíduo comete um ato que viola completamente seus próprios valores morais ou sua percepção de si mesmo, não falar sobre o ato impede que ele se torne real na própria consciência. Não há confissão, não há debate. O crime permanece em uma zona de penumbra psicológica, quase como se pertencesse a outra pessoa. Segundo, o silêncio como controle e punição. Em muitos casos de psicopatia ou transtorno de personalidade narcisista, o silêncio é a última e mais poderosa arma do criminoso contra o sistema. Ao se recusar a responder às perguntas dos investigadores, dos familiares da vítima e dos psiquiatras, o criminoso retém um poder absoluto sobre a narrativa. Ele sabe que todos desejam uma resposta, um motivo, um porquê. E ao negar essa resposta, ele mantém um controle da situação, transformando os investigadores em reféns de suas próprias suposições. Em terceiro lugar, a síndrome de Estocolmo invertida ou dissociação por choque. Em crimes passionais de fúria cega, onde o indivíduo age sob um surto de adrenalina ou desconexão com a realidade, o retorno ao estado normal de consciência é tão devastador que o indivíduo entra em um estado de choque catatônico. Não há simulação, o corpo e a mente simplesmente travam. A conexão entre pintores, mentes perturbadas e crimes reais é uma constante na história da arte. O livro A Paciente Silenciosa utiliza a pintura como se fosse a única voz da Alicia. Na história real, temos exemplos impressionantes de como a arte atua como um diário subliminar de mentes à beira do abismo. O caso mais famoso da história é o de Caravaggio, o mestre barroco italiano do século XVII. Caravaggio
era um homem de temperamento explosivo, frequentemente envolvido em brigas de taverna, duelos e processos judiciais. Suas obras eram revolucionárias pelo uso do chiaro escuro, o contraste extremo entre a luz e a sombra profunda. No entanto, o que muitos ignoram é a morbidez de suas escolhas. Em sua obra Davi com a Cabeça de Golias, pintada por volta de 1610, Caravaggio retratou a cabeça decepada do gigante Golias com um realismo chocante. O detalhe mais perturbador era que o rosto de Golias é o próprio autorretrato de Caravaggio, expressando uma fisionomia de dor, agonia e derrota. Pouco tempo antes, em 1606, o pintor havia assassinado um jovem chamado Ranuccio Tomassoni, após uma discussão fútil durante o jogo de cortado. Caravaggio passou o resto da sua vida fugindo da justiça e suas telas tornaram-se cada vez mais sombrias, violentas e silenciosas. Ele não confessava seus crimes em praça pública, mas suas telas gritavam sua culpa e a sua perturbação mental para quem soubesse olhar. Outro paralelo intrigante ocorre com o pintor expressionista Edvard Munch, criador da icônica obra O Grito. Munch sofria de ansiedade severa, alucinações e episódios de paranoia, condições que o levaram a uma internação psiquiátrica em 1908. Ele escreveu em seu diário que sua arte era a única coisa que impedia que ele se perdesse do silêncio e da loucura que já havia consumido outros membros da sua família. A arte, portanto, funciona como uma válvula de escape. Quando ela falha, o crime ou colapso mental assume o controle. Analisar os mistérios que habitam as fronteiras entre a literatura e a realidade nos força a encarar uma verdade desconfortável. A linha que separa a sanidade da loucura, a expressão artística da violência pura, é muito mais tênue do que gostaríamos de acreditar. O silêncio, quando adotado após um trauma ou um ato extremo, nunca é uma ausência de conteúdo. Ele é, na verdade, um ruído ensurdecedor, preenchido pelo eco de verdades que a mente consciente não conseguiu suportar ou verbalizar. A história e a psiquiatria nos mostram que, por mais que a ciência avance, certas mentes decidiram trancar seus segredos mais profundos no mais absoluto vazio, deixando para nós apenas telas enigmáticas e perguntas sem respostas. A Alicia pode pertencer às páginas de um livro, mas as mentes que escolhem o silêncio como a sua última morada são terrivelmente reais. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho de notificação e compartilhar para aquele seu amigo que gosta de uma leitura boa. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Espero vocês no próximo. Tchau, tchau!